Senado pelo estado da Bahia. O candidato Jutaí Magalhães Júnior foi, na realidade, ainda é deputado federal, 8 vezes deputado federal, já foi deputado estadual, ministro, né, e líder do partido na Câmara, exerceu diversos cargos importantes, não só na Bahia, mas como no Brasil também. E ele vai trazer para a gente, a partir de agora, suas propostas. Vai ser também questionado de assuntos políticos, né, desse momento atual que a gente vive. E vou até, dentro da lógica das entrevistas apresentadas anteriormente, nós temos 17 dias, né, faltando aí para as eleições, e aproveitar que a gente, cada dia mais, a gente bombardeado de novas pesquisas, né? Ontem teve pesquisa, hoje de madrugada já saiu pesquisa à meia-noite e 30, mais ou menos, e a tendência agora, né, os institutos cada vez mais aí produzirem pesquisas para a reta final das eleições. Vou aproveitar, ontem saiu essa pesquisa aqui, foi divulgada pelo Instituto Ibope, na realidade, perguntar ao candidato aqui se ele concorda, né, com os números aqui. Vamos falar primeiro do Senado, né? O ex-governador Jacques Wagner tem 41% da intenção de votos, o irmão Lázaro do PSC 22%, o Ângelo Coronel do PSD 15%, e o Jutaí Magalhães Júnior, PSDB, tem 11%. Tecnicamente, esses são os candidatos que brigam pelas duas vagas ao Senado aqui pelo estado da Bahia. Candidato Jutaí, sua avaliação dos números, né, para o Senado. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Acorda para a Vida da Rádio Ascenso. Bom dia, Almir, uma alegria imensa estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com a Bahia inteira, através do seu programa de grande audiência, e dizer que pesquisa é pesquisa, voto é voto. Eu acredito na urna, naquele voto que vai ser consolidado no dia 7 de outubro. E eu estou aqui, primeiro, pedindo o voto dos seus ouvintes para Jutaí, senador 456. Quem quiser votar em Jutaí é 456. E quero agradecer de coração a todas as pessoas que já decidiram votar em mim, pelo que eu já fiz, pela minha vida, pelo meu histórico, pelo que eu posso fazer, pelo meu conhecimento. Então quero agradecer de coração as pessoas que decidiram já votar em Jutaí 456. Agora, Almir, o último voto que o eleitor escolhe é senador, sabia disso? Sim. A pessoa escolhe presidente, governador, deputado estadual, deputado federal. Aí se lembra... A maior indecisão é para o Senado. Aí se lembra que tem um senador. Que é obrigatório votar. E no dia da eleição, descobre que são 2 senadores. Então, praticamente ninguém sabe que pode votar em 2 senadores. Então, eu quero agradecer primeiro os que já me escolheram. Jutaí 456. E aqueles que podem me escolher como seu primeiro voto. Mas eu vou fazer uma pergunta a todas as outras pessoas. Algumas pessoas já escolheram outros candidatos, mas não escolheram o segundo candidato. Eu peço a essas pessoas que comparem o que eu já fiz na minha vida. Eu conheço os 417 municípios da Bahia. Conheço todos os municípios da Bahia. Conheço a realidade do nosso estado. Sei a necessidade da geração de emprego. O grande drama baiano é emprego. Nós temos a necessidade de fazer com que a Bahia se desenvolva, cresça. Temos projetos importantes nessa área, porque uma das competências do Senado é conseguir empréstimos e financiamentos para o Estado. Por exemplo, o drama da Bahia no semiárido, qual é? É sol demais, que é uma área de produção agrícola, e muitas vezes as safras sofrem pelo sol em excesso. Esse sol pode ser um potencial gigantesco na energia solar. E energia solar, você utilizando o semiárido, o oeste da Bahia, em várias áreas, como já você tem energia limpa, energia eólica, você pode fazer a geração de milhares, centenas de milhares de empregos. Nós temos que crer na potencialidade no nosso estado. Em cada vocação, regiões que você não tem hoje possibilidade de crescimento, você vai lá, tem lá energia eólica, fazendo geração de riqueza, fazendo renda no município. Regiões que tinham serras que não eram inóspitas. Hoje você tem lá possibilidade daquele proprietário, daquela região, ter renda em cada pá. Você já viu uma pá de eólica imensa, gigantesca? Você aluga aquele terreno e paga as pessoas. Você pode fazer isso com energia solar. Nós temos hoje uma questão gravíssima, que é a diminuição da vazão do Rio São Francisco. Então, salvar o rio é fundamental. O senhor acredita que esse início da transposição contribuiu para
esse problema enfrentado aí no Rio de São Francisco, como outros rios também brasileiros enfrentam esse problema aí. No caso específico da Bahia, a transposição não teve problema nenhum, Tipo porque a transposição é após a vazão aqui na Bahia. Então, o problema do rio é o assoreamento, em quantidade imensa de banco de areias, a diminuição da vazão em função da morte dos afluentes. Então você tem que fazer um grande projeto de salvação do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco gera produção agrícola através da irrigação, abastecimento de água, a questão da pesca, a questão do lazer, do turismo, todas essas questões vinculadas. Agora você tem hoje uma vazão do Rio São Francisco baixa, que as usinas de Paulo Afonso, que são várias, P1, P2, P3, P4, Apolônio Salles, Itaparica, Xingó, não estão produzindo o que elas podem produzir, porque não tem água. Xingó já é Alagoas ali. Mas aqui é na divisa. Tudo ali é divisa, né? Itaparica é divisa, Bahia e Pernambuco, Xingó, tudo ali é junto, né? Tudo junto, Apolônio Salles, a Paulo Afonso, ali é tudo uma rede da divisa Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Pernambuco, ali é um grande entroncamento. Um grande entroncamento. Então, nós temos que pensar isso, pensar em emprego, geração de emprego. Então eu digo assim a quem está me ouvindo, compare. A campanha é isso, é uma comparação, é uma escolha. Você já escolheu a mim, Jutaí 456, muito obrigado. De coração eu agradeço, porque eu fiz esses anos todos de vida com absoluta dedicação, correção, seriedade. Eu não sou apenas ficha limpa. Tem muita gente que é ficha limpa, mas já foi condenado na primeira instância e que tem possibilidade no futuro ser condenado. A ficha limpa impede as candidaturas que foram condenados em segunda instância. Mas tem muita gente que foi condenada na primeira instância e que está competindo. Eu não sou apenas ficha limpa, eu tenho vida limpa. Eu fiz a vida pública com absoluta correção. Antes do nosso programa começar, você falou aqui meu avô, Juracy Magalhães. Exato. Juracy Magalhães foi governador da Bahia, foi o primeiro presidente da Petrobras. Meu pai foi senador, foi vice-governador. Eu sou de uma família de políticos e aprendi na minha casa que você pode fazer política com honradez, com seriedade, com decência, para servir a população, para conquistar a melhoria da vida de quem mais precisa. Muita gente diz assim, Jutaí, seu partido, você é da elite, você é uma pessoa que defende os ricos. Eu estava visitando os municípios com vários candidatos que não tinham um maior conhecimento, mais novos, e visitei lá de 7, 8 municípios num dia. Nós saímos de Senhor do Bonfim, fomos a Caempe, Dobaçu, Saúde, Jacobina. Quando acabamos no final do dia, nós tivemos um grande evento em Jacobina. Eu disse, olha, vocês que não me conheciam, eu quero dizer assim, eu sou o defensor dos que são necessitados, dos pobres. Vocês viram ao longo desse trajeto, aqui em Jacobina, nós fizemos a habitação popular, nós fizemos a hemodiálise, nós fizemos o saneamento básico. Quantos equipamentos nós conseguimos para os hospitais de saúde de Caldeirão Grande? Quantos sanitários em casas que não tinham sanitários nós conseguimos pela Fundação Nacional de Saúde? Quantos postos artesianos? Quantas redes elétricas? Tudo isso para quem? Para quem mais precisa. Eu fiz a Lei Orgânica da Assistência Social, o Programa de Benefício Continuado. Você sabe o que é isso, Almir? É o maior programa social do Brasil. Se perguntarem à população, vocês que estão me ouvindo, qual o maior programa social do Brasil? As pessoas responderão, Bolsa Família. Essa é a marca mais forte. A propaganda foi maior, né? O Bolsa Família gastou no ano passado, para as pessoas mais pobres, é um programa muito importante, 27 bilhões de reais. O programa de benefício continuado, que eu criei, com o ministro do Bem-Estar Social, pagou 50 bilhões de reais. 70% de recursos a mais. Vocês estão me ouvindo? Com certeza conhece alguém deficiente físico, uma pessoa cega, uma pessoa que tem microcefalia, uma pessoa que tem autismo, pessoas que têm deficiências e que são de famílias muito pobres, recebem hoje um salário mínimo do programa de benefício continuado.
Idosos. A LOAS também nem se enquadra aí dentro desse programa, né? A LOAS é isso. É. Quem criou a LOAS foi eu, como ministro do Bem-Estar Social. E na LOAS foi criado o programa de benefício social, o programa de benefício continuado. Então, os idosos maiores de 65 anos e os deficientes físicos recebem esse benefício. 4 milhões e meio de pessoas no Brasil e quase 400 mil pessoas na Bahia. Esse é o programa. Eu fiz a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, coloquei o Super Simples na Constituição, proibi a propaganda de cigarro, recebi um prêmio da Organização Mundial de Saúde por esse projeto, que hoje o Brasil é o país que menos gente começa a fumar em função da proibição da propaganda de cigarro. Ou seja, fiz leis para atender a vida das pessoas mais simples, para defender a saúde pública, defender o dinheiro público. Porque na hora que você não tem... Não, na hora que, só para completar, quando você não tem fumantes, menos fumantes, gasta-se menos dinheiro na saúde. Com certeza. Aproveitando que o senhor abordou esses temas aí, falar algumas reformas que foram realizadas no Congresso Nacional, reforma trabalhista e a terceirização, que muitos parlamentares, né, associavam ela à geração de novos empregos. E na realidade até agora a gente não viu a geração desses novos empregos no Brasil, ou pelo menos a ocupação da população brasileira. O deputado federal Jutaí Magalhães Júnior votou a favor da reforma trabalhista e também da terceirização. Houve arrependimento ou você acha que o caminho era esse, fazer essas reformas e que os empregos ainda podem vir ou serem gerados no Brasil? Albin, um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida foi ter sido constituinte. A maior emoção que eu tive como parlamentar foi no dia que o doutor Ulisses Guimarães levantou no plenário da Câmara e fez assim: esta é a Constituição cidadã. E eu tenho o privilégio de ter votado os direitos trabalhistas no artigo 7º da Constituição. Todos os direitos trabalhistas fundamentais estão lá. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Proteção do salário na forma da lei. Participação dos lucros. Salário família pago em razão dos dependentes. Duração normal do trabalho normal não superior a 8 horas. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado. Repouso semanal remunerado. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Gozo de férias anuais. Licença gestante. Licença paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Ou seja, isto está na Constituição e eu votei esta Constituição. Os direitos garantidos. Esses direitos continuam todos. Ninguém perdeu um único direito essencial. Está na nossa Constituição brasileira. O que foi mexido foi a forma de contratação. Exatamente. Você tem o seguinte: você tem um empregado. Antigamente, primeiro, a CLT foi criada num regime ditatorial, no governo Getúlio Vargas, em 1942. Governo do PTB. Né? PTB, Getúlio Vargas, numa ditadura. Você imaginar que as relações de trabalho de 1942 são iguais às relações de trabalho de 2017, é você desconhecer a realidade da vida, esconder essa realidade. No mundo contemporâneo, claro. Então você tem o seguinte: você tem um empregado, você é empregador, você tem o seu empregado, procura você e diz o seguinte: eu quero dividir minhas férias. Em vez de receber as férias todas de uma vez, eu quero fazer em 2 vezes. A legislação trabalhista não permitia. Você fazia o acordo entre as pessoas e estava num risco de você ter um passivo trabalhista depois, porque descumpriu a legislação. Tem cabimento isso? Isso não tem mais condição de você fazer isso. Na questão da terceirização, eu sou votado em Mucuri, onde tem a fábrica Suzano Celulose. É uma das maiores rendas de lá. O que é que acontecia na hora que você dividia a relação de trabalho entre atividade meio e atividade fim? Você obrigava a Suzano a ter todas as suas atividades. Alimentação, ter que ter o refeitório lá dentro. O plantio
você ter das Você mudas. não podia terceirizar Nada. essas atividades que não eram atividades fins. O transporte também. Sabe o que acontecia com a comunidade de Mucuri? Todas as pessoas que tinham suas vans, suas combis, que transportavam a população, que vendia suas quentinhas, que vendia a sua atividade, praticava a sua atividade comercial em função que plantava o eucalipto por conta própria, vendia muda para a Suzano, não podiam vender. Porque era proibido, porque não era atividade fim da empresa. Não era atividade, era atividade meio. Ou seja, você criava um custo. Barreiras, Não, né? e sabe o que você fazia? Passou a comprar em São Paulo. Então todas as mercadorias vinham de São Paulo. Deixar de aquecer o comércio local. Comércio local, você cria uma atividade, você emperra a atividade econômica. Os produtores de Mucuri, os comerciantes de Mucuri foram a mim, lá em Brasília, e disseram: Jutaí, isso aqui é destruição da economia local, vote a favor, porque isso gera emprego, é isso que nós queremos, emprego, desenvolvimento. Agora, o emprego só vai vir com confiança na economia, com geração de investimento privado. Nesse cenário que se desenha, nós temos aí se iniciou nas duas últimas semanas uma polarização entre, né, o Partido dos Trabalhadores, com o Geraldo Haddad liderando como segundo colocado, e o Jair Bolsonaro em primeiro. E o candidato, o Jutaí, o grupo Jutaí e a oposição aqui da Bahia apoia, que é o Geraldo Alckmin, não consegue, né, crescer nas pesquisas. Hoje saiu mais uma pesquisa que ele está com 9%, o Ciro com 13% e o Fernando Haddad com 16% e o Bolsonaro com 28%. Claro que pesquisa é pesquisa, o cenário pode mudar na próxima semana, pode ser que nas urnas não se confirme esse resultado, mas é o que a gente tem, né, de balizamento nesse momento para analisar o cenário político. Queria saber do candidato. Isso interfere, esse cenário nacional vem interferindo também no cenário da Bahia, ou seja, vem prejudicando os candidatos aqui no desempenho, já que o candidato que poderia puxar a volta, o candidato nacional, não vem crescendo nas pesquisas, não vem crescendo na intenção de votos aí do eleitorado? Almir, sempre a eleição nacional teve influência na Bahia, mas nós estamos tendo um cenário nacional completamente atípico. A principal e mais forte liderança na Bahia nacional, indiscutivelmente, é Lula. Então, você tem uma situação de que o Lula está preso, né? Ficou inelegível pela lei da ficha limpa, a lei, inclusive, que foi ele que sancionou, né? Eu votei a lei da ficha limpa, foi de iniciativa popular, e quem sancionou foi o presidente Lula. Então, ele ficou inelegível por uma lei que ele sancionou. Então, ele não pode transferir a responsabilidade de ninguém pela lei, porque foi ele que assinou, ele que definiu que essa lei era válida. A segunda questão, nós temos um candidato a presidente que passou para primeiro lugar, que sofreu um atentado. E é uma coisa gravíssima você ter um atentado contra o candidato a presidente da República. Você não faz democracia sem convivência, sem contraditório, sem respeito às pessoas. Você não vai fazer política no Brasil baseado no ódio, no ressentimento, na violência. Então, nós temos uma realidade que mais forte líder popular preso e o primeiro lugar na pesquisa internado. Você acha que essa comoção das pessoas que está fazendo esse resultado então você tem da ponta desses dois candidatos, então ou isso pode ser momentâneo então isso daí é uma realidade factual. Nós temos duas realidades. Essa realidade vai continuar, não vai continuar? Eu não sei. Agora, o que eu sei é o seguinte: eu defendo o Geraldo Alckmin porque eu tenho absoluta certeza que ele gera o que eu acho fundamental no Brasil: confiança para se investir no Brasil. Ninguém imagine que o poder público nacional, o Estado brasileiro está quebrado, tem muito pouco dinheiro para investimento. O investimento se dará através de investimentos privados, nacionais e internacionais. Você precisa. Falei aqui de energia eólica, eu falei de energia solar na Bahia, eu falei de irrigação, eu falei de geração de emprego. Precisa de investimento privado. Você tem que ir, eu senador da República, eu vou buscar na China, no Japão, em Singapura, na Europa, investidores para a Bahia
para trazermos energia solar competitiva aqui para o nosso Estado, através de quem seja o governador do Estado, quem seja o presidente da República. Agora você tem que ter confiança. Ninguém vai fazer investimento se você não gerar confiança, segurança. Então a Bahia tem um problema grave, porque você não tem segurança em vários municípios. A questão da segurança na Bahia... O que é que poderia melhorar na segurança, candidato Jutaí, candidato a... Olha, os indicadores de criminalidade na Bahia são gravíssimos, né? E aqui não se rouba apenas rico, se rouba pobres. Pobre nos ônibus, que perde seu celular, seu salário, muitas vezes a sua própria vida. Você tem o trabalhador hoje, por exemplo, aqui na Bahia se pede para não ter horário de verão, pelo risco de você sair cedo no escuro, que aumenta o índice de criminalidade. Então, é um dos fatores principais de a Bahia não ter horário de verão, é o risco da pessoa ser assaltada porque tem que sair muito cedo para o trabalho. O trabalhador baiano tem absoluta razão de não querer o horário de verão, porque é um risco muito grande para as pessoas transitarem. Então, a questão de segurança pública tem estados, e eu vou citar São Paulo. São Paulo, em 2001, morriam-se 13 mil pessoas por ano assassinadas. Em 2017, morreram 3 mil pessoas. Então, você teve uma política pública que funcionou. Diminuiu de 13 mil para 12, para 5, para 4, agora em 3 mil. A Bahia tem 15 milhões de habitantes. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. A Bahia tem 7.100 assassinatos no ano passado. Ou seja, na Bahia você tem 6 vezes mais risco de morrer assassinado que em São Paulo. Então você tem política... A Secretaria de Segurança Pública questiona, né, de que os números sempre foram esse questionamento. Eu perguntei por que vocês não mudaram até hoje a metodologia, já que São Paulo faz de um jeito, Rio faz de outro. O fato é que as mortes estão lá registradas. O que eu posso te garantir que menos de 7 mil não foi. Pode ter sido mais, porque os mortos estão lá registrados. Então, esse número pode ser questionado para mais. Agora, para menos, de jeito nenhum. Porque as mortes estão registradas. Dá o registro de morte. Então, 7.100 e tantas pessoas morreram. É uma guerra civil. Então isso é uma coisa muito grave aqui na Bahia e que tem que ter uma política clara de combate à violência e diminuição. Nós temos 80 e tantos municípios baianos que as agências bancárias foram explodidas, foram assaltadas e os bancos não podem funcionar e não tem condição de funcionar porque não tem segurança. Isso é uma coisa gravíssima. A saúde pública na Bahia, cada município que eu vou, ontem eu tive em Mata de São João. Aproveitando saúde, o que o candidato eleito, né, ao Senado poderia fazer para tentar melhorar essa questão da saúde na Bahia? O governo diz que investiu em novos hospitais, policlínicas, mas eu vejo que a realidade ainda não foi sentida pelas pessoas que buscam, né, esses hospitais, essas policlínicas, porque ainda há sim uma demora nessa fila da regulação para as pessoas serem atendidas. O que o candidato Jutaí, eleito senador, poderia melhorar ou ajudar a Bahia a sair dessa estagnação aí da saúde? Primeiro, mais recursos. É fundamental trazer mais recursos para a Bahia e eu, como senador, lutarei para isso. Mas eu defendo uma posição ainda mais radical. Eu acho que na área de educação, saúde e segurança pública, você deveria obrigar, por lei, o presidente da República ir ao Congresso e dizer quanto gastou, aonde gastou e qual foi o resultado conquistado por esses recursos. Porque são muitos recursos para segurança, saúde e educação. São insuficientes, mas você pode melhorar a qualidade. E os governadores de estado terem a obrigação de comparecerem à Assembleia Legislativa e dizer onde gastou, como gastou, prestar contas, não pode, transparência, prestar contas. Que a coisa que mais funciona na vida pública é a transparência. E com transparência, você chega lá, é questionado e tem que dizer, eu fiz bem, fiz mal, compara o que aconteceu. Se você morreram 7.100 e tantas pessoas no ano. No ano seguinte morre mais, não diminuiu, onde é que está errado? Se assaltaram 80 agências bancárias que estão fechadas e que não diminuiu, é que alguma coisa está errada. Então você tem que ter uma situação de avaliação, transparência, avaliação, conteúdo de você fazer sempre a gestão comparando as coisas. Ontem eu tive em Mata de São João, um exemplo para a Bahia. Mata de São João, João Goberto, que é o presidente do nosso partido, foi 8 anos prefeito. Ficou fora do pleito esse ano. Né? Decidiu não disputar. Ganharia a eleição, sem nenhuma arrogância, ganharia a eleição, mas ele não quis mais ser deputado federal.
Então, e o Marcelo Oliveira é o seu sucessor. Mata de São João mudou a vida na saúde, na educação, no saneamento básico. Era o pior IDH, Índice de Desenvolvimento, né, da região metropolitana. Hoje é o melhor de todos. Ou seja, por quê? Gestão eficiente, transparente, honesta, dinheiro público não desviado e fazer com que cada setor, a escola no Brasil melhor avaliada foi de Mata de São João, do distrito de Mata de São João. Você imaginou o que é isso? Um orgulho para a cidade? É competência, preparo, é a geração de emprego. Você pode acreditar que nós tenhamos um estado com a vocação de turismo que a Bahia tem e não tem um centro de convenções? A prefeitura ficou de fazer esse centro de convenções, também não conseguiu alavancar a construção, mas o candidato defenderia a gente ter 2 centros de convenções, um construído pela prefeitura, outro pelo estado, um só estaria bom, já que a gente não tem hoje nenhum, né? Olha, a gente precisa de um centro de convenções. Eu tenho amigos, eu construí amizades no Brasil inteiro. Quantas pessoas, junta aí, eu quero fazer a presidente do Conselho... É o turismo, chamado Turismo e Negócios. Olha, a presidente da Associação Brasileira de Pediatria é uma baiana, a doutora Luciana Silva, minha grande amiga. Ela queria fazer um congresso de pediatria na Bahia, baiana, né? Médica aqui, pediatra dos meus filhos, né? Ela queria fazer um congresso aqui, 7.000 pessoas. Não tinha um centro de convenções. Isso é brincadeira, são 7.000 pessoas vindo aqui para pegar táxi no restaurante, para hotel. Não tem, isso é piada. Quer dizer, o governo do PT passou quanto? 10 anos, você chega lá no centro de convenções, feito por doutor Roberto Santos, um centro de convenções de altíssima qualidade. O governo do PT já tem 13 anos. 13 anos de governo, conseguiram, não é fazer, destruir o que existia. Doutor Roberto Santos, com a visão que tem, para mim, um dos maiores governadores que a Bahia tem. O senhor mudaria a política da Bahia Tussa, da própria Secretaria de Turismo? Olha, nós temos o turismo na Bahia, que é uma vocação. Você tem um potencial gigantesco. Eu cito de novo Mata de São João. Mata de São João é um exemplo de geração de emprego. Só na vila de Mata de São João, em Praia do Forte, tem quase 4.000 empregos diretos nas pousadas de Praia do Forte, nos restaurantes de Praia do Forte. Tem quase 4.000 empregos diretos. Nós temos setores, nichos na Bahia de turismo de qualidade. Mas nenhum estado do Brasil tem 1.000 quilômetros de orla. Itaparica, eu adoro Itaparica. Itaparica, minha família, minha vida está lá vinculada. A ponte Salvador, né? Piada, né? Salvador, Itaparica. Cada eleição você vê o seguinte, você pega uma manchete de jornal, tá lá. Ponte Itaparica será inaugurada em 2013, na campanha de 2010. Ponte de Itaparica será inaugurada em 2016, na campanha de 2014. O senador defenderia a construção da ponte? A ponte tem que ser feita se você tiver recursos para financiar. Cada vez eu vejo uma brincadeira. Conseguiu-se recurso no Japão, daqui a pouco conseguiu, depois na China, depois em Portugal, depois na Espanha. Cadê a viabilidade econômica? Cadê os recursos? Porque você só pode fazer a ponte com recursos orçamentários estaduais, não tem. Recursos orçamentários federais, não tem. Você tem que fazer com iniciativa privada, PPP. Ou seja, é tratar a população desrespeitosamente. Dizer que vai fazer uma coisa e sabe que não tem. E apertam muito, estamos fazendo um planejamento. Já gastaram milhões de reais numa coisa que não fizeram e prometem em cada eleição. É mentira, porque eles não viabilizaram ainda a possibilidade de fazer a ponte. Candidato, deixa eu fazer só mais uma pergunta e depois para o senhor fazer a sua consideração final. Pedido, né, claro, o voto do eleitor, porque o senhor quer ser senador da República pelo Estado da Bahia. Essa última pesquisa para governador do Estado. O José Ronaldo disse que entraria na justiça pedindo auditoria ao Ibope. Ele não concordava com os números. 7%, na intenção de votos aí com os nomes colocados. E a gente conversava mais cedo que sem os nomes, ou seja, na espontânea, o percentual cairia mais ainda. E ele não concordava e o próprio partido, os aliados, não concordavam com esses números. Essas pesquisas, o senhor acha que influencia na motivação da equipe de trabalho, do próprio eleitor, ou interfere, não interfere, desculpe, no resultado final? Olha, nos oportunistas da política interfere.
tem gente que só vai para o lado que acha que vai ganhar. O Ibope na Bahia tem uma tradição de erro brutal. Só para dar uma ideia, em 2012, a Semineto candidato a prefeito, o Ibope disse no dia que ele perdia por 7%. No dia. E ele ganhou a eleição de prefeito naquele primeiro turno e depois ganhou no segundo turno. As eleições últimas de governador, eles erraram todas. Todas. Por coincidência, sempre do lado de quem estava no governo. Né? Eles iam do lado do governo, davam uma posição, depois dava outra. Então, é uma coisa assim. Eu não mudo minha vida pela pesquisa. Eu vou continuar trabalhando até o dia 7 de outubro. Estou pedindo seu voto. Você que está aí, aproveitar, você já tem Jutaí Magalhães Júnior, candidato a senador. O que é que eu ofereço à Bahia? Minha experiência, conhecimento de Brasília, fui constituinte, fiz leis importantes para o Brasil, lei orgânica da assistência social, a proibição da propaganda de cigarro, o Super Simples, a lei geral da micro e pequena empresa, tenho uma atuação presente, conheço, sou alguém que está na vida pública há tantos anos e não tenho um inimigo. Não tenho um inimigo. Tenho vida limpa, ficha limpa. Apresento à Bahia isso. Minha experiência, meu conhecimento, minha decência, minha honradez, minha dedicação, minha vocação para a vida pública. Aprendi na minha casa, disse que meu avô foi governador, meu pai foi senador. Aprendi que na vida pública você pode trabalhar com dedicação, afinco, seriedade para resolver principalmente a vida dos que mais precisam. Eu quero ser senador para isso, para defender a Bahia, ser o melhor senador da Bahia. Ok, candidato Jutaí Magalhães Júnior, candidato ao Senado, você, ouvinte da Rádio Excelsior em todo o estado da Bahia, e claro, também em outros estados também, né? Acompanhem pelas redes sociais, podem avaliar, né, o candidato e os outros candidatos que aqui passaram. No dia 7 de outubro, faltam 17 dias para você, né, ter o seu posicionamento aí. Então, a gente volta amanhã com mais outras entrevistas e desejar a você um bom dia. Tchau, tchau, fique com Deus. Boa sorte, viu? Agora intensifica, né? Hein? Agora intensifica, né? Agora Muita viagem. eu vou